Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto dia de caminhada. O tema de hoje é talvez um dos mais desafiadores de toda a jornada cristã. O tema de hoje é aprendendo a ser cristão. Muitas vezes usamos o rótulo de cristão como um acessório, mas hoje a palavra de Deus vai nos mostrar que ser cristão é, na verdade, uma troca de natureza, é deixar de lado o nosso DNA humano, marcado pelo revide, para assumir o DNA do Pai, marcado pelo amor. Vamos ler com reverência o texto de Mateus, capítulo 5. Abra comigo o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Talvez na sua versão está dizendo de forma diferente, mas o contexto é igual. O que Jesus está tentando nos apresentar aqui não é uma sugestão como muitos pensam. Esse aqui é o padrão do reino, é o padrão do reino de Deus. E antes de nós realmente entrarmos aqui no nosso devocional, eu gostaria de orar com vocês. Então feche os seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, abra o nosso coração para que não endureça diante dessa verdade tão radical que o Senhor preparou para nós. Amém. Olha só, a gente vai falar aqui sobre amar os inimigos. Tem muita gente que tem dificuldade de entender esse versículo e de aceitar esse versículo. Eu estou falando com os cristãos. Pense comigo, se Jesus tivesse dito para amarmos apenas aquele que nos ama, para a grande maioria de nós já seria uma tarefa hércula. Amar quem nos retribui com carinho já exige renúncia de tempo e ego. Porém, o mestre amado, Jesus Cristo, ele vai muito além. Ele estabelece um critério de identificação. Quem quer ser reconhecido como filho do Pai precisa amar quem o odeia. Sabe, naquela época, quando os judeus ouviram isso, eles ficaram irados, eles se sentiram ofendidos, eles viviam sobre uma bota de ferro de Roma, eles queriam um mestre, um Messias militar, um Messias vingador, que subjugasse as legiões romanas e colocasse Israel no topo das nações. Eles queriam justiça retributiva, porém Jesus ofereceu misericórdia restauradora. Seus corações eram carnais, seus corações eram endurecidos, eles não podiam discernir essas palavras porque o Cristo que eles criaram em suas mentes era um Cristo de guerra, não um Cristo de paz. E eu pergunto a você, não é exatamente assim em nossos dias? Não é exatamente assim hoje que muitos de nós tratamos as pessoas? Quantos cristãos buscam um Cristo que apenas valide seus direitos, as suas ambições e a sua soberba? Esse Cristo fabricado pela vaidade humana jamais será encontrado no genuíno Evangelho do Reino. E Jesus, ele dá a resposta à injustiça. O texto deixa claro aqui que Jesus nos apresenta uma tecnologia espiritual, uma tecnologia nova para lidar com a injustiça. O mundo nos ensina a demandar, o mundo nos ensina a gritar por direitos, a pagar na mesma moeda. Porém, Jesus nos ensina a ceder. A declaração de Jesus é radical.
repartir misericórdia é mais importante do que vencer uma contenda. O que significa isso na prática, pastor? Significa que quando você é injustiçado, você tem duas escolhas. Ou você assume o papel de juiz e carrasco, ou você entrega a causa nas mãos daquele que julga retamente. Aprendemos a nos entregar nas mãos de um Deus e confiar que Ele nos defende. Quando você ora por quem te persegue, você não está sendo fraco, você está sendo sobrenatural, você está sendo ou praticando a cultura do reino de Deus. Ao abrir mão da justiça própria e da mágoa, você quebra um ciclo vicioso. O ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. O perdão, por outro lado, é a chave da sua própria cela. Ao orarmos, não pedimos o mal do outro, pedimos que a luz alcance aquela vida para que a mão de Deus não precisa pesar sobre ela. Aí vem o DNA de filho, vem a vida prática daquele que serve a Jesus, daquele que é chamado cristão. Não basta acreditar que Deus é Pai, não basta acreditar que nós somos filhos, se não agirmos como filhos. Para sermos os seus filhos, precisamos ter a natureza de Deus. Olhe para a criação. Deus é o maior exemplo de generosidade imparcial. Ele faz o sol brilhar sobre o justo, mas também sobre o ímpio. Ele derrama chuva sobre a horta do santo, mas também sobre a horta, sobre o campo do injusto. Ser cristão é imitar a imparcialidade no amor. Isso é possível à medida que permitimos que Jesus seja tudo em nós. Isso exige um exercício diário de crucificar a carne. Significa dizer não à vontade de responder aquele comentário maldoso, não ao desejo de fofoca, não à soberba. Sabe, Deus, Ele se torna nosso Pai Celeste quando a imagem do Filho dele, de Jesus, é gerada em nossas atitudes cotidianas, seja na igreja, seja no trabalho e principalmente dentro da nossa casa. Será que estamos sendo o espelho, reflexo nas atitudes dentro do nosso lar? Para a gente finalizar aqui, a gente precisa fazer um autoexame. A gente precisa olhar para dentro de nós e verificar, perceber se estamos realmente agindo como filho de Deus. Chegamos ao momento da aplicação e eu quero desafiar você hoje a negar a si mesmo. Tome a sua cruz, seja menos você e permita que haja mais Jesus em suas reações. Peço que você, neste momento, feche os teus olhos por um instante e responda com sinceridade para Deus. Como está a sua vida à luz dessa palavra? Será que o seu coração tem sido um terreno de paz ou um campo de batalha? Existe algum inimigo que você precisa colocar em suas orações ainda hoje? Não para pedir justiça contra ele, mas para pedir bênção de Deus sobre a vida dele. O que você precisa corrigir ou mudar ainda hoje para parecer mais com o nosso Pai Celestial? Não deixe para amanhã a decisão de viver o padrão do reino. Assimile essa nova natureza, seja um filho que reflete a glória do Pai. E eu gostaria de terminar esse devocional orando com você. Então feche os teus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, agradeço a Deus por esse devocional, por essa palavra falar diretamente em meu coração, que eu possa realmente mudar as minhas atitudes com os meus amigos e inimigos e principalmente dentro da minha casa, da minha família. Ó Deus, e abençoar e orar aquele
aquelas pessoas que nos perseguem em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui comigo em mais um devocional nesse sexto dia e eu convido você amanhã a estar comigo aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe.